Esse é o Memórias de Ferro, um documentário que conta a história das mulheres que sofreram repressão e tortura durante a ditadura militar em Pernambuco. Eu me chamo Rosinete Moreira e tenho 61 anos. E no período da ditadura, eu nasci no ano da ditadura, né? Nasci em 1963, e aí toda a minha infância, juventude e adolescência foi nesse período. Filha de pai militar, né? Mas totalmente rebelde, que nunca aceitou, né, as condições impostas. E aí foi quando começou a minha história política mesmo, engajada, de política estudantil, de política partidária, sempre contra o regime da ditadura militar. Bom, na minha época de escola, eu participava dos centros esportivos e centros, era outro nome, eu não lembro agora, na escola. Então, a gente tinha sempre essa motivação dos professores que levava a gente para esse lado, de ser contra, de não aceitar as coisas, mesmo sendo tudo muito escondido, que a gente não podia revelar o que queria, nem como queria, né? Mas aí eu me envolvi. E aí, quando chegou na faculdade, foi o momento, né? Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, fui fazer o curso de Estudos Sociais, com habilitação em Educação Moral e Cívica. Imagine, um curso criado pelos militares para conduzir as aulas de Educação Moral e Cívica e OSPB nas escolas, né? E aí, quando eu cheguei nas escolas, que foi muito antes ainda, 2 anos antes de terminar a ditadura, a gente já podia começar a falar, não muito, mas ser contra o sistema. Então, eu já era contra nesse período, e aí a gente começou as ações. A forma de repressão, assim, quando eu estava na faculdade, então eu assumi o diretório acadêmico em eleição, né, ganhei o diretório acadêmico, e aí eles colocaram um militar para se matricular no curso e ficar lá me observando, vendo o que eu estava fazendo, como que eu estava fazendo, e de certa forma tentando me controlar e fazer com que eu não fizesse aquilo que eu queria. E assim, eu só descobri que ele era esse militar, que ele foi depois que em 88, depois que houve a abertura, né, política. Então ele chegou para mim e disse: ó, Rose, eu sou do Exército, eu estava aqui para poder te controlar, para poder ver se você mudava de opinião e para controlar suas atitudes, para ver até que ponto ia sua subversão. E foi aí que eu descobri que você era filha de militar, por isso que você não sofreu tanta repressão. Bom, como eu não sofri psicologicamente, né, com a repressão, eu sofria com o sofrimento das pessoas, porque eu via o que acontecia, eu via as explorações, tudo o que acontecia, ficava sabendo, então sofria pelos outros, mas eu não cheguei a sofrer a repressão. Sim, a resistência foi de estar envolvida, né, nos movimentos e assim, eu participei de todas as reuniões da UNE que eram feitas no país, né, que era a União Nacional dos Estudantes, e a gente viajava de ônibus, a universidade cedia, né, e a gente ia para os movimentos, para as caminhadas, a gente foi para Brasília, para Curitiba, para Maceió, para Fortaleza, onde tinha encontros, onde tinha mobilização, eu estava lá para poder participar, né, dessas mobilizações. E logo após eu começar a dar aula, chegar nas escolas, aí foi a época que eu comecei a
pegar os alunos e formar grêmios estudantis dentro da escola. Então, a minha forma de resistência era essa, era trazendo outros jovens, outras pessoas para participar do movimento, né? E aí os grandes líderes dos grêmios, dos quais eu formei na minha época de professora, hoje são políticos. Tenho deputados, vereadores, prefeitos, gente que foi meu aluno, que participou dessa vida política e que hoje está aí na política do Brasil. Bom, após a ditadura, é assim, ficou tudo bem mais tranquilo, porque a gente passou de fazer as coisas escondidos, né? A gente não precisava mais se esconder para fazer, não precisava mais falar com medo da censura, com medo do que poderia acontecer com a gente, né? A gente poderia falar livremente aquilo que a gente queria. E aí foi época que eu estava filiada ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, né, e junto com Roberto Freire, né, a gente começou a andar no Brasil e a propagar uma coisa melhor para todo mundo, né, que é o que a gente queria, que era a anistia dos presos políticos e tudo mais que veio em decorrência disso aí. Não, porque como eu não sofri nenhuma repressão, né? Então, eu também não precisei disso, mas lutei muito pelos amigos que precisaram, porque alguns amigos meus foram reprimidos, inclusive presos, né? Então a gente lutou para que eles conseguissem, mas eu não precisei. É muito importante. Eu acho que os jovens de hoje, eles precisam saber o que aconteceu para que não aconteça mais. Então, e eles precisam entender também que eles não são o futuro do país, eles são o presente, né? Que eles precisam fazer acontecer hoje. E eles só vão saber, só vão se engajar, só vão estar interessados em política se eles ficarem sabendo, se eles entenderem, poxa, uma pessoa tão perto de mim, minha professora, minha coordenadora, passou por isso, então eu não posso ficar de braços cruzados, eu não posso ser só a geração Coca-Cola, mas eu preciso ser a geração Coca-Cola que age, né, que interage e que participa da vida política. E aí, de toda forma, eu tento engajá-los e levando hoje os alunos para participar dos conselhos municipais. Os conselhos municipais em seus municípios são muito importantes para engajar o jovem na vida política, né? E a gente está sempre levando os jovens para participar. Bom, o que as pessoas precisam saber? Que foi muita repressão, as pessoas não podiam falar o que queriam, as pessoas eram privadas, né, do convívio com seus familiares, alguns foram mortos, né? Mas eu acho que tudo já ficou muito claro, muito bem aberto, mas as pessoas precisam estar sempre lembrando disso, sabendo disso, que é para poder ter muito cuidado na hora de votar, na hora de eleger os representantes, para a gente não passar novamente por um período ditatorial. Não, não houve, né? A justiça seria não só a compensação financeira, mas seria outras formas de compensação, não só para as vítimas, como para as famílias das vítimas, né? Porque muitos foram embora e aí a família recebeu uma indenização e pronto. Só isso valeu a pena, né? A gente acha que teria outras formas de compensação para essas pessoas. O reconhecimento da importância dessas pessoas como vítimas de um processo cruel, destruidor, que matou, que aniquilou, que tirou muita gente do foco do que queria. O que me dá esperança são os jovens. Eu ainda acredito nessa geração, eu acredito que os jovens ainda são
uma força muito grande e que eles só precisam ser mobilizados, ser incentivados para poder participar da vida política e poder agir e atuar, né? Então, esses novos políticos que estão surgindo aí, como a gente vê deputados de 25, 26 anos sendo eleitos, vereadores, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a mobilização, a sensibilização dos jovens vai ser muito importante para a transformação.